Em 2019, o Ministério da Saúde registrou um caso de violência contra a mulher a cada 4 minutos. E uma consequência dessa violência é a necessidade de cirurgias reparadoras. Você sabia que esse tipo de cirurgia é um direito da vítima, assim como o divórcio direto? E mais, no mês das mulheres, nós vamos fazer uma reflexão sobre os diversos papéis da mulher em sociedade. Veja agora! E para falar sobre cirurgias reparadoras realizadas em mulheres que sofreram violência doméstica, eu converso com o Dr. André Obermiller. Dr. André, a Lei 13.239 de 2015 trouxe a obrigatoriedade ao SUS de realizar cirurgias em mulheres que chegam lá mutiladas pós-violência doméstica. O senhor pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? O Brasil é seguramente um dos países mais violentos em relação à violência contra a mulher, né? A gente mata muita mulher, a gente agride muita mulher e existe muita gente mutilada aí por conta de violência doméstica. Então, vendo essa demanda, né, o governo baixou essa lei e a paciente hoje tem o direito, né, a cirurgia reparadora para qualquer tipo de mutilação advinda de violência doméstica. Dá um exemplo para a gente de qual a cirurgia que pode ser feita. Na verdade, qualquer cirurgia, Patrícia. Exemplo, a paciente que foi esfaqueada, né? A gente vê pacientes aí que sofreram várias lesões por arma branca e ficam cicatrizes enormes espalhadas pelo corpo. Isso pode ser corrigido. Pacientes que tiveram a orelha amputada, por exemplo, porque o marido arrancou a orelha, né? É muito comum a lesão sobre os mamilos. Eles arrancam o mamilo das mulheres, lesões genitais. Então, tudo isso pode ser reparado pela cirurgia plástica, porque a cirurgia plástica consegue atuar em toda a extensão corporal. A gente faz reconstrução de couro cabeludo e de ponta de pé. Então, em qualquer área que haja necessidade de reparação, essa reparação é possível. E a gente sabe que no SUS as cirurgias elas demandam um tempo. Nesse caso de violência doméstica, é uma cirurgia que tem uma certa necessidade de ser realizada naquele momento, ela tem urgência. Acontece dessa mulher ser atendida no momento certo? Eu acredito que por mais célere que seja essa cirurgia, ela nunca vai ser rápido bastante para essa paciente. E se tratando de Brasil, a gente deixa um pouco a desejar em torno disso. Mas a cirurgia é sim realizada. Existe geralmente a necessidade de um tempo de espera da lesão até a reparação, porque você deve esperar a total cicatrização daquela lesão para que haja uma reconstrução mais adequada. Então, nem sempre é possível, tecnicamente, né, uma reparação imediata, porque você precisa que aquele tecido lesado se cicatrize primeiro. E esse tipo de informação, esse direito que a mulher tem, a maioria delas não sabe. E por onde que elas têm esse acesso à informação? Primeiro pelo seu programa. Está fazendo um serviço extremamente importante, né, informando essas pacientes. E hoje em dia, se a gente procurar, a gente tem informação na palma da mão. As pessoas precisam procurar pela informação, né? E cabe também ao governo, ao Estado, né, campanhas de educação e de esclarecimento. A gente falou das mulheres que sofreram violência física, mas existem mulheres também que sofrem um relacionamento abusivo, sofrem violência emocional e procuram um procedimento, uma cirurgia estética para levantarem a autoestima, né? Como é que essas mulheres elas reagem após? Então, aí nós estamos falando de relações patológicas, né? Onde geralmente o homem tenta jogar a autoestima dessa paciente para baixo, né? E aí, em algum momento, ela consegue perceber e busca, né, essa libertação. E é muito prazeroso ver
a mudança na personalidade da paciente após o tratamento, onde ela se dá conta do quão doentio era essa relação e ela praticamente põe para fora esse marido doentio. No dia 30 de outubro de 2019, mais um direito foi garantido à mulher. A Lei 13.894 alterou a Lei Maria da Penha e também o Código de Processo, assegurando à mulher a assistência judiciária, ou seja, ela não pagaria as custas nem as taxas processuais e teria assistência de um advogado público ou de um dativo. Alterou também com relação à prioridade na tramitação dos processos de dissolução, de união estável e também de divórcio imediato. Essas ações de divórcio e de dissolução de união estável, elas têm que acontecer nas varas de família. Não acontece nos juizados de violência doméstica porque são incompatíveis com as medidas protetivas ali tratadas. São 3 as grandes características desta lei. A autoridade policial deve informar à vítima os direitos garantidos pela Lei Maria da Penha, inclusive a assistência judiciária. A lei permite que a mulher vítima de violência doméstica ajuize as ações de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável no foro do seu domicílio ou de sua residência. A intervenção do Ministério Público é obrigatória nas ações de família em que figure como parte a vítima de violência doméstica e familiar. E no próximo bloco nós vamos falar sobre os grandes desafios da mulher na sociedade atual. Fique aí! Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento Vitória Esportes. Grupo Ponto 1. Pratique. FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. Além da TV Ambiental, no YouTube também tem um conteúdo exclusivo de direito para você. Vai lá, faça a sua inscrição e ative a sua notificação. E para bater um papo sobre esse papel atual da mulher, eu converso com a Renata Vidon, que ela é coach em empreendedorismo. Renata, como é que está a mulher nos dias de hoje? A mulher nos dias de hoje, Patrícia, ela tem várias funções na sociedade, né? E cada vez essas funções aumentam mais. Muitos são os pais de famílias, elas são empreendedoras, elas são mães, porque a gente trouxe mais responsabilidades e não abriu mão das que a gente já tinha. Então, esse assim, para mim, um dos equívocos da mulher, né? Eu trabalho muito com as mulheres hoje, o resgate dessa essência delas. Você está querendo me dizer também que ela tem que ser muitas coisas além do que ela era? Ela tem que? Essa é que é a questão? Então, a questão que eu sempre pergunto, Patrícia, é o que ela tem que de verdade? Eu tenho que ser uma mulher de um padrão de beleza imposto pela sociedade? Eu tenho que ser uma boa profissional, uma boa mãe, uma boa dona de casa? Então, depende do universo de cada mulher. Então, eu sempre trabalho o que eu tenho que na minha vida, o que essa mulher tem que na vida dela. Eu penso assim, que a mulher, ela tem que ser e fazer o que ela quer, não o que a sociedade impõe ou o que aquele ambiente em que ela está vivendo impõe. É mais ou menos nesse sentido? É exatamente nesse sentido, porque a gente tem que saber qual é a nossa essência. Você tem a sua essência quanto Patrícia e eu tenho a minha essência quanto Renata. Então, em cima dessa minha, eu não posso negar essa minha essência. Eu posso fazer todas essas outras coisas desde que eu respeite e entenda qual é a minha essência. Exatamente por ter essa pressão de ter que ser, muitas mulheres estão sofrendo algumas consequências psicológicas, emocionais e até físicas. No teu trabalho, qual a experiência em cima dessas consequências? Então, no meu trabalho, 48% das pessoas que me buscam com o processo de life coach ou de mentoria pessoal, é esse incômodo de acabar se perdendo no meio de tudo isso. Porque não olha para si, olha só para as responsabilidades e tudo que a vida vai trazendo para essa mulher moderna. E tem uma questão comparativa também, se aquela mulher que está ali, ela é aparentemente perfeita, de corpo, de profissão, eu também tenho que ser? Então, esses são os padrões cruéis que a sociedade imputa na cabeça das mulheres, que faz com que elas sofram muito. Porque é de alto padrão, né, Patrícia, cada vez mais, né? E cada um tem que ser o que consegue, o que quer. E a gente tem que estar satisfeito com a gente da maneira que
conseguiu tornar a vida? E principalmente com a nossa estrutura física, né? Que é as coisas que mais fazem as mulheres sofrerem hoje, esse padrão absurdo de beleza que a sociedade imputa para a gente, e a gente quer seguir, né? Aí vem as cirurgias, aí vem, na verdade, as agressividades que as mulheres trazem para a sua própria natureza, né? Para poder manter esse padrão. E muitas vezes impostas pelos homens, mas o que a gente está falando aqui é a cobrança interna da própria mulher, não a questão da imposição masculina. A principal cobrança é a que a gente faz mesmo. Não é a masculina, é mais nós mesmos. A mulher é muito complexa, né? Nossa própria estrutura, né? E isso faz com que ela realmente seja a maior cobradora de si mesma. E para falar dessa mulher moderna, eu sei que você dá um atendimento individual, mas também tem os cursos para um coletivo, né? Como é que é isso aí? Então, esse curso eu trago algumas técnicas de coach, né? Que o coach faz a pessoa pensar e realmente levar a se descobrir para essas mulheres, apresentando um pouco para elas sobre a nossa estrutura, né? O que esse mundo traz para a gente e fazer elas refletirem e compartilharem as dificuldades. Talvez uma possa ter a solução para aquela ansiedade e aquele questionamento da outra. Então, nós passamos 4 encontros trabalhando exatamente isso. Trocando experiências, né? Trocando experiências. Esse é o foco. Porque muitas vezes a gente não aprende lendo ou ouvindo, mas aprende do exemplo da vida do outro. Com certeza. Eu, mais do que ninguém, posso falar que se aprende muito com as dores dos outros. E qual o recadinho que você dá para aquela mulher ali que está nos assistindo? O recado que eu dou para você é que você busque a sua essência, saber quem você é. E se faça sempre a pergunta, o que tem aqui na sua vida? Obrigada, Renata. Eu que agradeço. Ficamos por aqui com mais um Direito na Prática. E antes de encerrar, eu quero lembrar a você que nós também estamos nas redes sociais, no YouTube, Direito na Prática com Patrícia Botti, no Instagram e no Facebook. Toda semana tem um conteúdo novo para você. Acompanhe! Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento Vitória Esportes. Grupo Ponto 1. Pratique. FDV, a Faculdade de Direito de Vitória.